Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. Diante de uma poderosíssima palavra, hoje aprenderemos a respeito das orações e quem poderá nos responder diante das nossas petições. Isso é um grande perigo, porque eu tenho certeza que logo ao fazer a pergunta você disse Deus, quem poderá mais a responder uma oração se não for Deus? Isso vai depender daquilo que você está pedindo. Um modelo de exemplo de oração que a Bíblia nos ensina é a oração do Pai Nosso. E ao nos ensinar a orar o Pai Nosso, o Senhor Jesus diz assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Diante da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos faz questão de enfatizar que para apresentar uma petição a Deus é importante enfatizar que o que deve prevalecer é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. O próprio Jesus, no Monte Getsêmani, ao orar ao Senhor, ele diz: Senhor, se puderes, passa de mim esse cálice, mas por todavia seja feita a sua vontade. E o que prevaleceu sabemos que foi a vontade do Senhor. O cálice não foi passado, Jesus morreu, Jesus sofreu, Jesus viveu o vitupério, Jesus viveu a crucificação. Porque diante da sua oração, o Senhor deu ênfase à vontade do Pai. Então, o modelo de oração para que nós possamos ter nossas orações respondidas é dar ênfase à vontade do Pai. Mas quando nós apresentamos uma petição a Deus em que a nossa vontade, em que os nossos desejos são mais enfatizados em nossas palavras do que a vontade de Deus, a oração nossa pode ser respondida sim, mas não por Deus, é por Satanás. Então, se você quer saber mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo e vamos ver se Satanás pode responder às nossas orações, sim ou não. Mas antes de adentrar na palavra, eu convido a você a dar um like, a compartilhar esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Poderosos ensinamentos e palavras como essa tem sido ministrada diariamente em nosso canal. Então, para que você possa receber aí mais palavras como essa, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esses ensinamentos e a essas palavras. Bora para a Bíblia. Satanás pode responder às nossas orações? Algumas respostas de orações podem ter vinda de Satanás e não de Deus? Isso vai depender muito daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido. E um versículo base para esse ensinamento, para essa reflexão, é a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3, em que as Escrituras vai nos dizer: Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Olha o que o apóstolo Tiago diz. O apóstolo Tiago nos ensina que quando se pede e não recebe, existe um motivo. Qual é esse motivo? Porque pediu mal. O que seria pedir o mal? Pedir para o próprio vosso deleite. Uma questão que enfatizamos logo na introdução desse vídeo foi o exemplo da oração do Pai Nosso e a oração de Jesus no Getsêmani, em que a ênfase da vontade de Deus é colocada nas orações. E Tiago enfatiza que não recebemos de Deus a resposta de uma oração quando nós pedimos para os nossos próprios deleites. Ou seja, diante de uma petição, diante de uma oração, quando os nossos deleites são mais enfatizados em nossas palavras do que os deleites de Deus, do que as vontades de Deus, as nossas orações não são correspondidas, não são respondidas por Deus. Aí nós vamos na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, e ao falar sobre os tempos trabalhosos, ao enfatizar características dos finais do tempo, Paulo vai falar acerca
das características dos seres humanos diante desses tempos trabalhosos. Vamos lá para a segunda epístola ao Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha aí, ao colocar algumas características dos seres humanos nos finais dos tempos, a qual Paulo chama de tempos trabalhosos, Paulo diz que sobreviriam homens mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Diante das palavras de Paulo, ele não fala que esses homens não seriam amigos de Deus, que esses homens não tentariam construir uma relação com Deus. O que Paulo está dizendo é que os deleites desses homens sobreporam a amizade com Deus. E é isso que eu quero enfatizar com você aqui. Talvez você tenha um relacionamento com Deus, talvez você vai à igreja, você tem um cargo na igreja, até mesmo prega a palavra. Mas um cuidado muito minucioso que nós devemos ter é para que nós não venhamos a ter essa característica aqui, ser mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. E o que isso significa? É quando nós fazemos com que a nossa vontade, com que os nossos desejos, com que os nossos deleites se sobrepõem à vontade de Deus. É quando nós damos mais ênfase ao nosso querer, às nossas vontades, do que às vontades de Deus em nossas vidas. É quando nós decidimos não renunciar aos nossos deleites para viver as vontades de Deus. E o que isso tem a ver com oração? Quando nós vamos fazer a junção da segunda epístola ao Timóteo com a carta de Tiago, Tiago diz que pedis e não recebeis porque pedes mal, pedes para o seu próprio deleite. Paulo fala que existiriam homens mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Fazendo a junção desses versículos, o que nós podemos explanar aqui? Que muitas pessoas, por ser mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus, eles tentam se relacionar com Deus. Eles vão à igreja, eles frequentam os cultos, eles têm cargos na igreja, eles pregam a palavra, eles fazem a obra. Porém, a sua prioridade, a sua primazia tem sido os seus deleites, as suas vontades e não a vontade de Deus. Essas pessoas, elas oram, porém diante das suas petições, diante das suas orações, aquilo que tem sido apresentado não corresponde com a vontade de Deus, mas corresponde com seus próprios deleites. Ao apresentar as suas palavras perante o Senhor, eles não pensam no propósito de Deus, no caminho de Deus, não pensam no próximo, pensam somente em si mesmo. E aí vem a pergunta que fizemos no início desse vídeo. Satanás pode responder orações? Sim. Quando Tiago diz, pedis e não recebeis porque pede para o seu próprio deleite, é porque Deus não responde à oração de pessoas que pensam somente em si próprio e colocam seus deleites na frente de tudo. Mas Satanás responde, Satanás atenta. Jesus, ao ser tentado por Satanás, a Bíblia menciona que o inimigo de nossa alma leva Jesus até o alto dos montes e mostra todos os reinos da terra e diz, se prostrados me adorares, tudo isso lhe darei a você. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao teu Deus e somente a ele se prostrarás. Em momento algum, Jesus diz
que Satanás não teria poder para lhe dar aquilo ali, porque o poder de Satanás é visível e é real. E é isso que ele faz com muitas pessoas, irmãos. Pessoas que dobram seus joelhos e dirigem as suas palavras a Deus, mas palavras que não dão ênfase na vontade de Deus. Palavras que não priorizam a vontade de Deus, mas priorizam os seus próprios deleites. Satanás ouve e traz a resposta dessas orações. Então veja bem, se a sua empresa que tanto você orou tem sido primazia na sua vida, não foi Deus que te deu essa empresa, foi Satanás. Se o seu emprego tem sido primazia na sua vida, não foi Deus quem te deu, foi Satanás. Se o seu carro, se algum bem material seu tem sido primazia na sua vida, não foi Deus quem te deu, foi Satanás. Por quê? Porque Deus somente dá aquilo que nos aproxima dele, aquilo que coopera para o seu propósito, aquilo que compactua com a tua vontade. Quando nós pedimos para os nossos próprios deleites, Deus ele não dá. Por quê? Porque sabe que diante dessa decisão, diante de uma resposta como essa, se Deus nos atentar para satisfazer os nossos deleites, esses próprios deleites é que nos afasta dele. O próprio Paulo disse, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Quando em minhas orações eu dou ênfase mais aos meus deleites do que na vontade de Deus, eu estou demonstrando ter essa característica que Paulo falou, tá? E Deus jamais vai responder a minha oração. Então entenda uma coisa, bens materiais, carros, casas, muitas coisas em que estão ligados os nossos desejos, os nossos deleites, nem sempre vai ser resposta de Deus para as nossas vidas. Nem sempre vai ser resposta de oração para as nossas vidas. Muitas coisas como essas, Satanás tem mandado para a vida de pessoas que estão dentro da igreja simplesmente porque sabe que essas coisas separam elas de Deus. Então cuidado com aquilo que você pede, porque se você está pedindo para o seu próprio deleite, você pode ser respondido sim, mas a resposta não vai vir de Deus, vai vir de Satanás, para fazer uma separação entre você e Deus. Se aquilo que você tem recebido tem te distanciado de Deus, tem te impedido de ir aos cultos, tem te impedido de viver o teu propósito, não foi Deus quem deu, foi Satanás. Satanás pode ouvir nossas orações, pode responder nossas orações, pode. E cuidado com o que você pede. Ao pedir, ao orar, ao direcionar suas palavras a Deus, priorize a vontade do Senhor. Muitas pessoas têm medo de apresentar a vontade do Senhor. Muitas pessoas elas têm medo de priorizar a vontade de Deus por não conhecer a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos diz por intermédio do profeta Isaías, o Senhor dizendo assim: mais alto que os vossos pensamentos são os meus pensamentos. Maiores que os seus planos são os planos de Deus para a sua vida. Então vou deixar o link aqui, assista esse próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.